Olá, sejam muito bem-vindos ao Mantra 8 do X Upanishad, o conhecimento que nos aproxima do Absoluto. Eu sou Ana Cláudia Chandra, tentando passar para vocês uma leitura dinâmica, uma leitura não informativa, mas uma leitura transformativa, uma leitura que transforma, que vai ao ouvir, começando ouvindo, nós vamos conhecendo mais acerca de Deus, acerca do Absoluto, e buscando dentro desse processo essa consciência de Deus, porque nós não estamos aqui nesta Terra, neste planeta Terra, para ter consciência a não ser de Deus. Mas nós buscamos, infelizmente, maneiras alternativas de querer se assenhorar desta natureza material e querer, de uma certa forma, ser Deus, agindo como Deus, querendo ter força, fama, beleza, riqueza, conhecimento e renúncia eternos e ilimitados, e isso não passa de uma ilusão. Então, Sri Isopanishad é o conhecimento que nos aproxima do Absoluto, transformando a nossa vida, ouvindo, meditando, compreendendo, conversando sobre o assunto, compartilhando sabedoria, para que passo a passo nós possamos chegar à consciência de Krishna e desenvolver o amor puro por Deus, chamado de Prema Bhakti, na filosofia Bhakti Vedanta, filosofia do amor a Deus. Mantra 8. Chapariyagak Shukiram Akayam Avranam Ashnaviram Shuddham Apapavidiham Kavimanishi Paribihu Swayambihu Yatatatyato hitam Viyadadihak Shashvatibhya Samabhya Yatihatatyato rityam Viyadadiyakti Shashvatibhya Samabhya. Tentando aqui praticar o meu sânscrito na leitura do mantra, já que eu estou estudando sânscrito, introdução ao sânscrito, para que eu possa, com respeito, reverências, entonar cada dia mais melhor as escrituras sagradas, conjuntamente com os mantras védicos, para dar mais potência à leitura. Tradução. Essa pessoa deve realmente conhecer o maior de todos, que não é corporificado, é onisciente, irrepreensível, sem veias, puro e não contaminado. O filósofo autossuficiente que desde tempos imemoriais satisfaz o desejo de todos. Aqui está se falando sobre o Supremo, já que é o conhecimento acerca do Absoluto. Vocês vão ouvir coisas acerca de Deus que vocês talvez nunca tenham ouvido antes, mas nem por isso vocês querem especular ou devem especular e dizer, não, isso é muito, talvez seja muito distante da nossa realidade ocidental, com certeza. Vou repetir. Essa pessoa deve realmente conhecer o maior de todos, que não é corporificado. Deus não é corporificado, é onisciente, tem ciência de tudo, irrepreensível, Deus jamais erra, portanto, ele é irrepreensível, sem veias, não existe veias como nós no nosso corpo material contaminado, é puro, tem a pureza, e não é contaminado como nós somos contaminados. O filósofo autossuficiente, ou seja, Deus é um filósofo, ele traz essa filosofia de ouvir sobre ele, aprender sobre ele, meditar sobre ele, oferecer orações, servi-lo, compartilhar o conhecimento acerca de Deus, se unir a pessoas que querem também o mesmo. Então, ele é aquele filósofo autossuficiente que desde
tempos imemoriais que a gente não tem condição de entender desde quando Deus é assim, ou seja, tempos imemoriais, satisfaz o desejo de todos. Por quê? Porque Deus satisfaz a todos. Nós aqui não satisfazemos a Ele. Significado de sua divina graça, Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada. Esta é uma descrição da forma transcendental e eterna da absoluta personalidade de Deus. O Senhor Supremo não é desprovido de forma. Ele tem sua própria forma transcendental, que não se parece nem um pouco com as formas encontradas no mundo material. Neste mundo, as entidades vivas assumem corpo de natureza material, que funciona como qualquer máquina material. Então, nós estamos dentro de uma máquina, portanto, a máquina se quebra, por isso que vêm as doenças. A anatomia de um corpo material precisa de uma constituição mecânica, com veias, e assim por diante, mas o corpo transcendental do Senhor Supremo não possui nada parecido com veias. Afirma-se claramente que ele não é corporificado, o que significa que não há diferença entre seu corpo e sua alma. Já nós temos diferença da nossa natureza, da nossa consciência e do nosso corpo. Por quê? Porque cada um tem sua natureza específica, mas Deus não. Ele é infinitamente o absoluto, infinitamente aquele que é eterno. E, diferentemente de nós, ele não é forçado a aceitar um corpo imposto pela lei da natureza, mas nós somos. E por que nós somos impostos pela lei da natureza material a aceitar um corpo? Porque a gente cai neste mundo material justamente para um dia se libertar deste ciclo de nascer, renascer e morrer. E aí, cada vez que a gente nasce aqui neste mundo, a gente ocupa um corpo diferente, de acordo com a nossa última consciência. Então, preste bem atenção à sua consciência atual, que é a que vai definir para onde você vai levar sua consciência para um próximo corpo. Na vida material condicionada, a alma é diferente da forma corpórea grosseira e da mente sutil, ou seja, a alma ela é pura. O que é contaminado é o nosso corpo e a nossa mente. Entretanto, ao Senhor Supremo nunca se aplica essa diferença entre ele e seu corpo e sua mente, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Tem potência, tem ciência, tem presença, está presente em tudo e em todos. Ele é o todo completo. E sua mente, corpo e ele próprio são a mesma coisa. Então, já nós somos diferentes, somos diferenciados, diferentes e diferenciados do Supremo. Na Brahma Samhita 5.1, o Senhor Supremo recebe uma descrição semelhante. Lá, ele é descrito como Sat Chit Ananda Vrigaha, o que significa que ele é a forma eterna e representa eternamente a existência, o conhecimento e a bem-aventurança transcendentais. Ele não precisa de um corpo ou de uma mente separados, como precisamos nessa existência material. Então, aqui Srila Prabhupada está mostrando a diferença entre nós, entidades vivas, e o Supremo. O Supremo já é o Supremo e nós somos o condicionado. Nós estamos vivendo aqui neste mundo material condicionado por diversas coisas. Somos condicionados pela mente, somos condicionados pelo corpo, somos condicionados pelo sentimento, somos condicionados pelas nossas atitudes. A literatura védica afirma com toda clareza que o corpo transcendental do Senhor é completamente diferente do nosso. Claro e óbvio, por quê? Porque nós somos suas criaturas. Nós somos criadas por aquele que é o todo completo, e nós não somos completos porque nós estamos incompletos, vivendo com a consciência condicionada nas coisas materiais e esquecendo do todo completo, que é o próprio Supremo que nos criou. Logo, descreve-se o Senhor Supremo como aquele que não tem forma, e isso significa que sua forma não é como a nossa e não podemos percebê-la. Afirma-se que com cada parte de seu corpo, ele pode executar as funções próprias dos outros sentidos. Então, nas escrituras sagradas, por exemplo, Deus ele pode criar com os olhos. Ele pode comer com qualquer parte do seu corpo. Por quê? Porque Deus não está condicionado. Já nós, a gente só pode comer com a nossa boca. A gente só pode pegar com a nossa mão. Porque a gente está com o corpo condicionado a alma, a consciência que está habitando neste corpo, ela está condicionada a esses processos.
Isso quer dizer que o Senhor pode caminhar com as mãos, aceitar oferendas com as pernas, ver com as mãos e os pés, comer com os olhos. Nos Srutis mantras também se afirma que, embora não tenha mãos e pernas como as nossas, o Senhor tem um tipo diferente de mãos e pernas, com as quais pode aceitar tudo o que lhe oferecemos e correr mais rápido que qualquer pessoa, com o uso de palavras como Shukran, onipotente. Esse oitavo mantra confirma esses pontos. Então, aqui vemos a nossa, quando eu leio, né? Estou lendo para vocês, estou lendo para mim, estou estudando comigo, quando eu vejo toda essa beleza, toda essa onipotência contida nesse mantra, nesse significado de Srila Prabhupada, nesse mantra do início, né, que fala exatamente, essa pessoa deve realmente conhecer o maior de todos, que não é corporificado. Quem é que deve conhecer o maior de todos? Nós. Nós devemos conhecer o maior de todos, que tem todas essas características que foram lidas agora. E por que a gente não conhece? Porque a gente só quer conhecer coisa material. Se a gente conhece um pouquinho, Deus é muito superficial. E aqui no Ocidente, infelizmente, a noção que a gente tem de Deus é impessoal. Que Deus são as coisas criadas, é a natureza, é isso, aquilo outro, é o rio, é o mar, é a banana, é a verdura. E olhe lá, quando a gente tem essa consciência de entender que Deus está numa fruta, numa verdura, que Deus está no vento, que Deus está em tudo, em todos, que não tem nada que não seja Deus. Então, essa forma de Deus, essa forma Sat Chit Ananda Vigraha, que é conhecido como a causa suprema de todas as causas, que é a causa de tudo que existe em todos os mundos, não só nesse sistema solar, onde a Terra faz parte, mas tudo é composto pela forma de Deus. E para isso a gente precisa entender que Deus tem sua forma, e por ele ter sua forma, nós devemos conhecê-la, e não se afastar, e não pensar, e não querer, porque é justamente isso que condiciona nós aqui nesse ciclo de samsara, nascer, nascer e morrer. Na Bhagavad Gita 9, capítulo 9, no verso de 11 a 12, o Senhor se compadece da condição caída dos homens, que tendo pouco conhecimento, zombam dele, porque ele faz seu advento neste mundo numa forma humana. Essas pessoas pouco informadas desconhecem a onipotência do Senhor. Logo, aos especuladores mentais, o Senhor não se manifesta por completo. A pessoa só pode apreciá-lo num grau proporcional à sua rendição e ao seu conhecimento a ele. As entidades vivas estão numa condição caída só porque se esqueceram de sua relação com Deus. Então, Srila Prabhupada diz, nós estamos aqui numa posição caída porque nós esquecemos de Deus e ponto. E por isso a gente zomba, a gente não crê, a gente acha que Deus são coisas impessoais, é uma pedra. Já deu exemplo, né? Mas não, dentro da filosofia Bhaktivedanta, a filosofia védica dos Vedas que leva ao conhecimento de Deus, Deus é uma pessoa. E ele vem a esse mundo, sim. Ele não só mandou Jesus, como os outros avatares, como esses seus filhos maravilhosos que vêm à Terra, porque a Terra, se não forem eles que venham, fica pior do que já está, né? Então, a gente precisa se render a esse conhecimento, porque sem rendição a esse conhecimento que leva acerca de Deus, que traz a nossa consciência para a consciência do conhecimento acerca de Deus, sem isso a gente vai ficar perdido, perdidinho, perdidão. E aí a gente vai ficar nesse ciclo rodando igual uma roda gigante até o dia que você diga assim, peraí, preciso saber quem é Deus. E eu vou buscar o conhecimento que me traga o verdadeiro conhecimento e não me faça ficar mais iludido do que eu já estou acerca de Deus. Então, aqui neste mantra afirma-se que desde tempos imemoriais o Senhor fornece às entidades vivas diferentes classes de artigos. O ser vivo deseja algo e proporcionalmente à qualificação da pessoa, o Senhor fornece o objeto desse desejo. São os nossos desejos, mas se você deseja só coisas materiais, se você deseja só luxúria, se você só se assenhora da natureza material achando que você é o criador dessa natureza material e não a criatura criada pelo Criador, como é que você vai obter conhecimento acerca de Deus?
O homem quer ser juiz do Supremo Tribunal. Não precisa apenas adquirir as qualificações necessárias, mas também consentimento da autoridade que possa lhe conceder o título de juiz do Supremo Tribunal. Srila Prabhupada faz uma comparação. As qualificações em si não são suficientes para que ele ocupe o posto. É preciso que isso seja concedido por uma autoridade superior, aqui no mundo material. Do mesmo modo, proporcionalmente às suas qualificações, o Senhor recompensa as entidades vivas, deixando que elas sintam um determinado prazer, mas, em si, as boas qualificações não são suficientes para capacitar alguém a receber recompensas. Também é necessária a misericórdia do Senhor. Então, para ter misericórdia do Senhor, para que a gente possa receber do Senhor os objetos que nós desejamos, como Srila Prabhupada diz, primeiro mereça, para depois pedir. Mas a gente pede sem merecer. É outro erro que nós tomamos nas nossas ações diárias aqui nesse mundo material. E como é que a gente vai merecer? Quando a gente tiver a misericórdia do Senhor e o Senhor entender que nós estamos no caminho, dando passos em direção a Ele, querendo entender sobre Ele, querendo conversar com pessoas acerca dele, querendo se aprofundar e não ficar na periferia, que é o que a gente vive, na periferia de tudo nessa vida. De modo geral, o ser vivo não sabe o que pedir ao Senhor, nem a posição que deve assumir. Entretanto, ao passar a conhecer sua posição constitucional do Senhor Supremo, o ser vivo pede que seja aceito na associação transcendental dele para que lhe prestar esse serviço transcendental amoroso. Então, quando você entende que só servindo a Deus você vai se qualificar para que Deus lhe dê aquilo que você pede, aí sim muitas coisas poderão se transformar na sua vida quando você está em consciência de Deus e a serviço transcendental do Senhor Supremo. A Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 41, descreve que essa conduta condiz com alguém cuja inteligência é reduzida e dispersa. A inteligência espiritual é a única, mas a inteligência mundana é diversificada. Por quê? Porque a gente se distrai com milhões de coisas nesse mundo material. Mas a gente não busca o conhecimento acerca da única pessoa que importa neste mundo material, que é o Criador de tudo que existe neste mundo material, que é a Suprema Personalidade de Deus. Por isso que o Sri Upanishad traz o conhecimento acerca do absoluto que nós não temos aqui no Ocidente. Dando continuidade. Deus é descrito como Paribhiru, o maior de todos. Ninguém é superior a Deus. Outros seres vivos são aqueles tidos como mendigos que pedem que o Senhor lhe dê tudo o que eles necessitam. O Senhor supre o que é desejado pelas entidades vivas. Então, Deus vai estar suprindo de acordo com a nossa merecimento. Então, se as entidades vivas tivessem a mesma potência do Senhor Supremo, se fossem onipotentes e oniscientes, ficaria fora de cogitação, elas pediriam algo ao Senhor, mesmo que fosse a suposta liberação. Então, a gente está sempre pedindo, observe sua vida, Deus me dê isso, Deus dê aquilo, Deus dê aquilo outro. Quando a gente não precisa pedir absolutamente nada, porque Deus é onipotente, tem potência para tudo, tem ciência de tudo, Ele sabe o que você precisa e tem presença no seu coração. Então, se Ele tem essas 3 qualificações que nós não temos, para que ficar pedindo? O melhor seria você mergulhar nos estudos transcendentais acerca de Deus e buscar essa compreensão, buscar esse entendimento, buscar essa associação com Deus, buscar esse amor com Deus, para que Deus possa entender que você está no caminho de entendimento acerca dele e que você quer conhecê-lo, sim, e por que não? Então, nesse caminho dessa natureza divina, desse conhecimento divino, com essa associação com o Senhor, Deus pode nos dar a nossa rendição, ou seja, a nossa libertação. A gente se rende a Deus, a gente conhece Deus, a gente se liberta deste mundo, e a gente não precisa mais cair mais nessas armadilhas deste mundo, que são armadilhas temporárias e ilusórias. E Deus
pode sim, por que não, em todas as circunstâncias, buscar nos agradar se nós merecemos. O problema aqui, o ponto principal daqui é o merecimento. Deus é frequentemente comparado com o sol. O sol retira a umidade de muitos lugares impuros da terra, a umidade. No entanto, permanece puro o próprio sol, apesar dele retirar toda a contaminação de tudo que existe materialmente. De fato, graças aos poderes divinos, os poderes de Deus, ele purifica coisas que são repulsivas. Então, tudo aquilo que está impuro precisa ser purificado pela luz de Deus. E para que você seja purificado pela luz de Deus, você precisa se associar com Deus. Precisa fazer, uma associação eterna, contínua, ininterrupta, amorosa, devotada, devocionada, rendida, para que Deus possa brilhar na sua vida e você não só vê-lo como um sol, mas como a pessoa que criou o sol. Então, se o sol, que é um objeto material, é tão poderoso, então mal podemos imaginar a força purificatória do Senhor Todo-Poderoso. Vou ler novamente. Se o sol, que é um objeto material, é tão poderoso, então mal podemos imaginar com nossa mente condicionada, especulativa, a força purificatória do Senhor Todo-Poderoso. Essa pessoa deve realmente conhecer o maior de todos, que não é corporificado, é onisciente, irrepreensível, sem veias, puro e não contaminado. O filósofo autossuficiente que desde tempos imemoriais satisfaz o desejo de todos. Todos somos nós, as entidades vivas condicionadas neste mundo condicionado material. X Upanishad traz o conhecimento acerca do absoluto, ilumina a vida de quem escuta. Escutar, mas sair dessa plataforma apenas de escutar, mas praticar. É difícil para nós ocidentais, que estamos neste momento em corpos ocidentais e corpos latinos-americanos, entender, mas se você está ouvindo o que você está ouvindo, é uma grande graça de Deus que está sendo derramada na sua vida, ouvir o X Upanishad, porque é uma escritura que traz o conhecimento acerca do absoluto, que abre todas as possibilidades de você sair da sua ignorância, de achar que Deus é apenas coisas criadas por impessoais, entendeu? Deus é uma pessoa dentro do X Upanishad, Deus é uma pessoa dentro das escrituras Bhaktivedanta, a ciência da devoção onde você vai estudando, mas se você não estuda, se você só escuta, esquece, deixa para lá, você não tem condição. Para mim é mais fácil entender porque eu venho há 3 anos nesse processo, venho estudando, venho tentando ouvir dos mestres qualificados e buscando cada dia mais o meu interesse em conhecer a pessoa perfeita, né? E para mim isso é uma grande felicidade nesse momento da minha vida estar nesse processo. Eu não entendo tudo, claro, porque eu tenho uma mente limitada, eu tenho uma consciência ainda não purificada totalmente, mas cada vez que eu entro mais em contato com Deus, eu purifico mais a minha existência e a minha conexão com Ele. Com gratidão, eu encerro mais um dia de X Upanishad, o conhecimento que nos leva ao conhecimento do Ser Supremo, a suprema personalidade de Deus, na filosofia Bhaktivedanta, a filosofia da yoga, da devoção a Deus, Sri Krishna, Senhor Krishna, o todo atrativo sol, todo atraente e a causa suprema de todas as causas, inclusive de nossas vidas. Gratidão.